Quero contar aqui um fracasso que eu tive. Pô, barbudão, velho. Faz um tempo isso aí, tá? Desligar o ventilador aqui. Eu trabalhei em várias empresas, né? Comecei a trabalhar em 2010 numa metalúrgica. Trabalhei de operador de telemarketing, promotor de venda. Hoje eu rodo Uber. Mas nessa empresa, eu não vou dizer o nome, é uma indústria de alimentos. É uma fábrica de biscoito. Assim, eu entrei, fiz, né, todo o processo seletivo, tal, entrevista, aquele é o obrigatório, né, de toda empresa. Aí, cara, eu fui trabalhar num setor de embalagens. Ou seja, eu ficava numa máquina, não, na verdade, o biscoito, né? Ele saía do forno e tinha que arrumar lá as coisas. Ele desce por umas calhas, enfim. Trabalho de peão básico mesmo, né? Auxiliar de produção. Emprego descartável, vamos chamar assim, que é a verdade, né? E depois de um ano, fiquei um ano trabalhando. Tipo, eu trabalhava na seladeira, uma máquina que sela as caixas. E trabalhava também embalando, tipo, pegando os pacotes de biscoito e colocando na caixa. Ficava alternando os dias, né? Era 2 dias em um lugar, 2 dias em outro. E começou a. Eu comecei não sei se era borderline, não sei se era alguma coisa, mas eu comecei a ficar muito. Quase beirando desespero quando eu ia trabalhar, velho. Ficava quase beirando desespero. Porque eu ficava. Imagina tu passar 7 horas em pé fazendo a mesma coisa, conversando com pessoas que. Não que eram pessoas ruins, entendeu? Mas pessoas que têm, vou dizer assim, um intelecto meio limitado, vamos botar assim. Não eram pessoas más, mas só que, porra, eu entrava às vezes com um assunto, uma conversa. Tinha duas ou três pessoas que até entendiam o que eu falava, que a gente trocava ideia, mas a maioria não. Ou ficava com deboche, ou ignorava, enfim. O ser humano é complicado, né? E aí, que é o foco desse vídeo, né? Eu queria ir para outro setor, que era o setor de produção. Eu trabalhava embalando o material já pronto, mas eu queria trabalhar no setor que fabricava, né? É fabricação. Não. Aí eu fiz a prova. Para ir para esse setor tinha que fazer uma prova. Caso desse certo, tinha um teste psicotécnico, a avaliação do desempenho, né, da pessoa ali. E se desse tudo certo, o cara ia. Ok, vamos lá. Aí eu fui. Fiz a prova. Passei. Prova fácil, velho. Porque o nível é tão baixo, porra, que pra tu ser promovido pra ir pra ser operador, né, no caso lá, era as 4 operações, velho, e uma redação de 10 linhas, tá ligado? É coisa de criança de sexta série. Aí lógico que eu passei, não querendo me gabar, mas aquilo ali, porra, pra mim que estudava pra concurso na época, de nível superior, porra, aquilo ali, fácil. Ok, deu certo. Aí foi a próxima etapa, que é o psicotécnico. Aí é aqueles testes de você ficar fazendo uns riscos. Aí, tipo, tem uma psicóloga, né, que vai aplicar o teste. Aí você fica fazendo os riscos e ela dá um sinal. Quando der o sinal, você tem que fazer um traço diferente e depois continuar. Acho que é coordenação motora, alguma coisa assim. Pra testar, né, a coordenação motora ou algo do tipo. Eu fiz, só que eu fiquei focado em fazer as linhas bem. Porque assim, as linhas tem que ser igual, sabe? Tem que ficar fazendo os tracinhos, tem que ficar tudo igual. Eu foquei para que ficasse bem padronizado, sabe?
E isso demorou, perdi tempo, fiz poucas. Eu acredito que foi isso que me reprovou, né? Porque depois que saiu a lista dos aprovados, só tinha eu e outro cara lá. E eram duas vagas, né? Aí o nome dele saiu na lista, ele foi aprovado. Esse cara ele trabalhava à noite, ele já ia continuar à noite mesmo. E eu não saiu meu nome. Só que a psicóloga lá, ela disse o seguinte, olha, quem for reprovado, me procure no RH, porque eu vou explicar o motivo e tal, né, o que tem que melhorar, o porquê, enfim. Ela ia trocar ideia, né? Mas eu fiquei tão puto, velho, da vida, tão puto, que eu nem fui, pô, foda-se. Eu já tava pensando, cara, em pedir demissão e pensando até besteira. Infelizmente foi isso. Aí, o que é que acontece? Tinha uma criatura lá, um ser maligno lá, uma mulher, que, assim, todo mundo ficou sabendo, né? Que eu não passei, pô, claro. Empresa tem a famosa Rádio Peão, né? E essa empresa em específico tinha muita fofoqueira, né? Essas fofoqueiras de rua, assim, que ficam nas cadeiras de plástico, olhando a vida dos outros. Ah, pronto, era 70% lá do efetivo. Aí, tava tendo teve um dia lá que ficou parada a produção para fazer limpeza. Aí essa mulher, na frente de todo mundo assim, velho, ela disse, olha, tu reprovou, não foi de teste pra doido, não foi? Ficou rindo. E eu, porque assim, durante a minha vida eu pensei o seguinte, cara, que eu tinha que ser uma boa pessoa, ser educado e não confrontar. Não confrontar ninguém. Ou só confrontar em último caso. E isso foi o que me levou a depressão, a muita coisa. Esse tipo de filosofia pode acabar com a vida de um ser humano, velho. De ser bonzinho. Você tem que aprender a dizer não, tem que aprender a bater de frente, custa o que custar, irmão. Não interessa, foda-se. Se alguém lhe humilhar, bata de frente. Eu não bati de frente. Né? Teve uma pessoa lá que me defendeu. Não, pô, isso acontece, é assim mesmo tal. E eu não bati de frente e isso foi meio que um. Isso foi meio que um ácido dentro de mim me derretendo, irmão. Ficou aquele gostinho, sabe? Porra, era pra eu ter falado, porra, era pra eu ter feito isso, era pra eu ter mandado ela se tomar naquele canto, se fuder. E eu não fiz. Aí resumindo, né? Depois de muito tempo, eu saí dessa empresa. Fui aprovado em concurso público. Tô esperando o chamado. Assim, graças a Deus deu certo, sabe? E tô rodando Uber por enquanto, até chamarem lá. Mas ficou o gostinho, né? De, pô, era pra ter dado a resposta, né? Embora que depois me demitisse ou que ela fosse me denunciar, não interessa, meu irmão. Claro que eu não ia agredir ninguém, né? Mas ela ia escutar e não ia gostar. Aí, se fosse hoje ia ser diferente. Então fica a dica mesmo. Se tá sofrendo bullying em empresa, em escola, seja lá o que for, bata de frente, velho. Eu não tô falando pra agressão física não, tá? Apesar que tem situações que você tem que partir, mas é você procurar um supervisor, alguém que tá acima, ou chamar a pessoa pra trocar ideia. Ó, eu não gostei, você nunca mais vai fazer isso. Tu nunca mais vai fazer isso, irmão. Nunca mais. A próxima vez você vai se fuder, viu? Bota o dedo assim, não precisa botar na cara não, mas ponta. A pessoa vai sentir o terror mesmo, vai ficar com medo. Aí vai lhe respeitar. É isso aí. É isso que eu queria dizer. Se inscreve aí, vai se identificou comigo, né? Alguma coisa. Valeu.